O Balanço Geral e de volta e principalmente para falar de um assunto muito sério. O assunto que vem agora não é notícia velha. É mais um motorista que simplesmente evaporou, fugiu após se envolver em um acidente de trânsito. Um acidente que tirou a vida de um motoboy na noite que passou. Foi aqui, na Grande Curitiba. E para variar, quem viu a batida disse que o motorista supostamente estaria embriagado ou tinha sinais de embriaguez. A nossa equipe acompanhou o resgate a este jovem motoboy que perdeu a vida nesse trágico acidente. Balança Geral. Este carro invadiu a contramão e bateu de frente contra uma motocicleta. O motoboy de 28 anos foi jogado no para-brisa e caiu desacordado. A batida entre os veículos foi registrada nesta rua, no bairro Tomás Coelho, em Araucária, durante a madrugada. Por mais de 1 hora, socorristas do SAMU e do Corpo de Bombeiros fizeram manobras de reanimação. Mas, infelizmente, o motociclista não resistiu aos ferimentos. Aqui no asfalto, a gente pode perceber, por todas as peças que ficaram espalhadas, que o impacto de fato foi muito forte. Repare que essas são peças da moto e do carro. O motorista que provocou a morte do motoboy fugiu. Testemunhas disseram à polícia militar que ele estava com sinais de embriaguez. Moradores pediram para ele ficar no local, mas o homem aproveitou que todos se concentravam em ajudar a vítima e fugiu por uma área de mata. Na chegada da polícia, o motorista já tinha escapado. A cena deixou colegas do motoboy revoltados. Matou o parceiro aí que sempre tá com nós, correndo junto aí. Não é um acidente, é vários. E a maioria deles é por causa de motorista bêbado. Grupos de trabalhadores da cidade prometem protestar e pedir justiça. Mas um pai de família que hoje vai saber quantos filhos ele deixou, mãe, pai, mulher, por mais que não vai adiantar muita coisa, que vai soltar. Mas para nós a única coisa que pedimos é a justiça, ir atrás e prender o indivíduo, porque é complicado pra gente. O carro é de uma loja de revenda de veículos, mas nele a polícia encontrou um comprovante de residência que pode ser do motorista. Ele seria morador da região. Olha, claro que no BG a gente traz sempre a história completa. Por isso, hoje cedo, a Daniela Sivieri foi pra rua para atualizar essa notícia. E aí a gente pergunta pra Dani o seguinte. Traz a Dani aqui no telão do Balanço Geral. Dani, você encontrou aí esse motorista fujão e a nossa produção me falou agora há pouco que por trás desse acidente aí teria uma briga familiar. Você pode explicar melhor pra gente? Boa tarde pra você. Muito boa tarde a você, Nader. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, com base nas informações que o Marcelo nos trouxe ontem e a nossa equipe investigativa vai atrás de tudo, nós conseguimos descobrir em nome de quem está o veículo Megane. E descobrimos que o dono do carro não tem nada a ver com o acidente. O dono do carro seria concunhado do motorista. Era esse motorista quem dirigiu o carro, e que inclusive o concunhado não tem nem contato com ele, Nader, para se ter uma ideia, porque ele acabou financiando esse carro para o concunhado no ano de 2020. E acabou que tiveram um problema por conta disso. Ele não entrou em detalhes comigo, mas disse que ele não sabia, inclusive ele nem sabia do acidente, viu, Nader? Quem acabou informando para ele do acidente fui eu. E aí, claro, agora ele vai ter que ir até a delegacia e explicar a situação, que não era ele quem estava dirigindo o veículo. Uma baita de uma confusão. O homem, inclusive, ficou bastante preocupado, bastante assustado, lógico, né? Porque, afinal de contas, o carro está no nome dele, mas não era ele quem dirigiu o carro, e sim esse concunhado com quem ele não tem contato há muito tempo. Essas são as informações, Nader. E aqui no local, a gente ainda percebe, vou pedir para o Clemar mostrar, olha o resto da moto aqui, inclusive o velocímetro da motocicleta também está aqui, marcando. Ainda tem um resto de sangue ali no local. E a gente conseguiu também, Nader, imagens do momento do acidente de ontem. Imagens exclusivas, inclusive, Nader. Exclusivas do Balanço Geral, que mostram exatamente como tudo aconteceu. A gente pode perceber que, nas imagens, o motociclista ia sentido a Avenida das Araucárias,
Passam 3 carros antes, numa velocidade um pouco menor. Vem o motociclista, ele está muito perto ali da faixa amarela pelas imagens. E é nesse momento que a gente não sabe o que aconteceu com o motorista do Megane, mas ele se perde, acredita-se que na curva. E ele já invade, quando ele dá de cara com o motociclista, pelas imagens, a gente nota que ele já começa a invadir a pista um pouco antes, já com o carro curvado, o que significa que ele teria realmente se perdido um pouco antes. A gente acredita que é por conta da curva. Fui ver nas outras empresas, inclusive, a gente não viu nenhum outro carro que talvez tivesse fechado ou algo que tivesse causado ele ter perdido a direção do veículo. Vamos assistir a reportagem que a gente preparou, Nader. As imagens flagraram o exato momento que o Megane prata acerta de frente o motociclista. O relógio marca 11 horas e 2 minutos da noite. Repare que o motorista do Megane já tinha perdido a direção do veículo no momento em que invade a pista contrária e acerta o motociclista, que é lançado brutalmente no asfalto, já desacordado. Foi mais ou menos aqui neste ponto que a batida aconteceu por volta das 11 horas da noite. A gente pode notar aqui ainda tem sangue do motociclista no local e também as peças da moto espalhadas, inclusive até o velocímetro da motocicleta está aqui. Pelo que a gente percebeu pelas imagens de empresas aqui da região, 3 carros teriam passado na pista sentido Avenida Araucária antes. E na sequência vem um motociclista que se aproxima mais da faixa amarela, como se desse a entender que ele iria fazer a ultrapassagem a um dos veículos. É nesse momento que o acidente acontece. E o motorista do Megane, que já tinha se perdido, a gente não sabe se por conta da curva ou até mesmo por ter visto o motociclista se aproximando, ele acaba invadindo a pista contrária e acertando o rapaz de frente. Por outro ângulo, é possível perceber que o motorista do Megane seguia normalmente pela rua Castelo Branco até bater na moto. Depois do acidente, o motorista desce do carro e permanece alguns instantes no local, até perceber que todos estavam concentrados em ajudar o motociclista. Então ele aproveita esse momento de distração e desaparece pelo meio de um matagal, às margens da rua Castelo Branco, e some, deixando o carro para trás. De acordo com testemunhas, ele parecia estar embriagado. O documento que estava no carro era antigo e indicava uma revendedora de veículos. Mas, na verdade, o carro foi financiado em 2020 pelo concunhado do motorista, que nem sabia do acidente. O motociclista de 28 anos não resistiu e morreu dentro da ambulância a caminho do hospital. Dani, a gente viu as imagens, o que demonstra ali que o motorista acabou se perdendo na curva, tudo indica isso. Mas aí eu pergunto para você, você que esteve no local, alguma outra informação agora, depois que você produziu essa reportagem? Sim, Nader, sim. Nós estávamos aqui e uma pessoa nos parou e comentou que essa seria a segunda vez que o motorista desse carro se envolve em um acidente com morte de motociclista. Segundo essa pessoa, que preferiu não ser identificada, não quer gravar entrevista nem nada, há cerca de 3 anos, na Avenida dos Pinheiros, aqui em Araucária também, esse mesmo motorista teria furado o semáforo e acertado o motociclista, que acabou em morte. Eu já estou em contato nesse momento, Nader, com o advogado do motorista do Megane. Ele acabou de me responder e disse: eu já converso com você, que ele tinha acabado de sentar para almoçar, Nader. Então, informei, inclusive, que nós iríamos entrar ao vivo agora, falando a respeito disso. E aí agora, eu não sei se ele já me respondeu ou não, mas ele vai conversar conosco. Ele me confirmou que ele é o advogado do motorista que estava no Megane e vai nos dar mais informações a respeito disso, até confirmar, né, se essa informação que nos foi passada, que esse é o segundo acidente que o motorista se envolve, infelizmente com morte, se isso de fato é verídico. E aqui também, de acordo com o que tivemos de informação, a gente pode perceber, eu pedi para o Clemar mostrar, Nader, que tem muito mato aqui, ó, tá vendo?
Então a gente supõe, de acordo com as informações que nos foram dadas, que talvez tenha sido mais ou menos por um desses lados aqui do matagal que o motorista tenha saído. Ele mora bem perto aqui, viu, Nader, das proximidades, a poucos metros, inclusive a poucos quilômetros. Então, depois do acidente, ele teria ido para casa. E informações que nos passaram aqui no local é que chegaram a entrar em contato com ele e falaram assim: olha, foi você que se acidentou, a gente viu seu carro aqui no local. Não foi, tá tudo bem, vem aqui em casa tomar uma cervejinha comigo. Pelo menos foram essas as informações que nos chegaram aqui no local. Nós tentamos contato com a Polícia Civil de Araucária, com a assessoria da Polícia Civil, mas até agora não tivemos resposta se o caso já está com a Polícia Civil, já tem alguma informação sobre tudo isso. Nader. Duas coisas me chamaram a atenção e convido a doutora Márcia. A primeira delas, doutora, para que a senhora participe conosco, é o seguinte. O motorista da imagem mostra muito claro, ele se perde na curva até do lado direito, bem no canto do meio-fio, para se levantar uma poeira. Naquele momento ali, o que dá a entender realmente é de que a velocidade dele e a desatenção da curva fez com que ele se perdesse naquele momento e acabasse atingindo a motocicleta. Essa é a minha primeira questão. A segunda delas é o fato do veículo não estar no nome do condutor, o que indica que essa pessoa, mesmo não respondendo criminalmente, pode responder na área civil. Tem responsabilidade sobre a morte desse motoboy. O que você vê ali é que a velocidade parece ser incompatível com o local, até porque ele se perde para a direita e ele busca retomar a pista, mas aí ele ultrapassa, né, o que seria a mão dele entrando então na contramão. Nessa imagem, infelizmente, isso, acertando em cheio o motociclista que está vindo no outro sentido. Em seguida você vê, inclusive, a situação de que o veículo roda e no que ele tem oportunidade, ele deixa o local. Normalmente as pessoas dizem assim: ah, mas eu estava ali, mas daí eu fui ameaçado por pessoas. A gente não vê esse tipo de situação. A gente vê que simplesmente ele resolve deixar o local. Por qual motivo? Porque talvez estivesse embriagado? Olha, ali era uma vida, doutora. Antes de mais nada, é bom a gente deixar claro, você que está chegando agora no Balanço Geral, eu e a doutora Márcia, estamos debatendo a imagem que você vê com exclusividade de um motoboy que na noite de ontem, trabalhando para levar o sustento para casa, é vítima de um homem onde, segundo testemunhas, estaria supostamente embriagado. Aí você deve estar se perguntando: Nader, por que você está falando supostamente? Por que você não crava o bate-martelo? Primeiro, porque ele fugiu, o que já é um agravante, a omissão de socorro. Segundo, porque testemunhas disseram que ele tinha sinais de embriaguez. E terceiro, o carro não está no nome dele. E aí, doutora, a minha segunda pergunta, e para quem está em casa nos assistindo que tem mania de comprar um veículo no nome de outra pessoa ou ceder o nome para que alguém compre um veículo, seja carro ou moto, mesmo não sendo o condutor, a pessoa que esse carro está no nome tem responsabilidade sobre essa morte? Há sim uma responsabilidade no seguinte sentido: não a criminal ela é pessoal, ela não se transfere. Mas quando a gente fala sobre no caso, um veículo que está no nome de uma pessoa, mesmo conduzido por outra, sim, pode haver um reflexo de responsabilidade civil, ou seja, pagamento de indenizações, pagamento de dias do que gerar, né, de despesa, inclusive, em relação a esse momento do acidente. Então, sim, essa responsabilidade é possível, até porque provavelmente, né, já que ele não tinha nenhum CPF para poder colocar o veículo no próprio nome, né, talvez ele não tenha condições e não tenha bens no nome dele para que essa indenização seja paga. Então isso pode se transferir sim ao proprietário do veículo. E Dani, você já trouxe a informação que o condutor deste carro, não o proprietário ao qual o veículo está no nome, já havia se envolvido em outro acidente. Mas a relação entre o condutor do carro e a pessoa que esse veículo está no nome, qual é a relação dessas duas pessoas? Confirma pra gente. Eles são concunhados. O dono do veículo é casado com uma moça que é irmã da mulher do condutor do veículo. Então, eles são concunhados. Só que eles não se falam justamente por conta dessa questão do veículo mesmo. Não sei se realmente ele não pagou, de repente, a documentação. Provavelmente ele trouxe algum problema, né? O concunhado foi ajudar ele, acabou tirando o carro no nome dele para ajudá-lo. E aí, nessa situação toda, eles tiveram uma briga por conta disso, um desacordo ali, e aí ele não tem nem mais contato, os dois. Essa é a informação. E, Nader, aproveitando, acabei de falar com o advogado do condutor do veículo, o Dr. Fábio Teixeira, que me confirmou que esse é o segundo acidente que ele se envolve.
com morte. O primeiro acidente ainda está em grau de recurso, foi o que ele me disse, e já me adiantou que o condutor vai se apresentar na delegacia dentro de algumas horas, ainda ou hoje ou amanhã, mas ele vai se apresentar de forma espontânea também para responder agora por mais essa situação desse acidente com morte. Nader. Doutor, e me desculpe a você que está em casa, mas me revolta a informação da Dani de novamente um condutor dirigir um veículo, causar uma morte, não se apresenta porque ele foge, ele não fica, ele não permanece no local, e quem não permanece é porque deve. Por que quem não deve não teme? Se deve, some, desaparece, se apresenta na delegacia e não fica preso. A gente precisa mudar essa lei, principalmente quando envolve a morte no trânsito, não é, doutora? É claro, é possível rever se existem condições para uma prisão preventiva. Que precisaria fazer um estudo maior sobre a vida dele, sobre o proceder. Mas a gente sempre se constrange, sempre se incomoda muito com essa ausência de empatia com o próximo. Ou seja, causou-se uma situação em que outra pessoa está em risco, porque você não sabe o que aconteceu, e ao invés de ir lá pelo menos se solidarizar, tentar já buscar socorro, não. Busca se salvaguardar, saindo do local e não prestando nenhum tipo de socorro, apoio, nenhum tipo de situação que a gente espera de um ser humano, né? E eu até aproveito, a Dani está conosco na tela. Dani, agradeço a sua participação, mas faça um pedido. Se você tiver informações desse motoboy, quem era, família, se era um rapaz que levava o sustento aos pais ou para os filhos, porque o mais importante nesse momento é que a gente tenha informações de quem era essa vítima que perdeu a vida de forma imprudente. Mais uma no trânsito na região aqui de Curitiba. Tá bom, Dani? Eu aguardo você na sequência aqui do Balanço Geral e a gente segue o